Olá, está começando mais uma edição do podcast de terror Eu Ouço Gente Morta. Eu sou o Maxon Lima. Como sempre, estou aqui muito bem acompanhado do meu camarada Rômulo Matei. Pô, faz tempo, hein? Faz tempo que nós não estamos aqui, mas estamos agora. Pois é, pulamos uma edição, mas a gente sempre volta, tal qual morto-vivo, exumado, seja lá por qual motivo, a gente sempre volta, trôpego e pútrefo. E o que acontece quando a gente falta uma vez, a gente acumula coisa. Muita coisa. Então, a gente vai abrir mão das notícias, que eram muitas. A gente, na retomada, quando a gente voltar com os programas quinzenais, como a gente costumava fazer, a gente fala mais disso, só que dessa vez tem bastante jogo pra comentar. Eu fui jogando um monte de coisa, fui atrás de um monte de jogo, falei com um monte de desenvolvedor, então tem bastante jogo pra comentar, e como vocês já viram aí no título e na imagem maravilhosa da thumb, também tem um filme e uma série. Sim. Essa série saiu no comecinho do ano e esse filme ainda tá no cinema. Ainda está. E a gente vai dar o nosso melhor aqui pra convencer você a ir assistir esse filme no cinema, caso você ainda não tenha assistido. De antemão, tenho que agradecer o Maxon, porque ele sabe da dificuldade que é pra eu sair de casa e ir pra outra cidade pra ir a um cinema. Mas se não fosse por ele, eu teria perdido o que vocês vão ver nessa análise que faremos no final desse programa aqui. Uma coisa que a gente combina, eu e o Rômulo, é que a gente não fala o que o outro achou. A gente não comenta a respeito das coisas, né? A gente faz isso aqui no programa e acaba sendo mais divertido e mais surpreendente, tanto pra mim quanto pro Rômulo. Sim. Só que dessa vez eu abri uma exceção. Eu tive que chegar gritando e quase que intimando do tipo: meu, você precisa assistir esse filme no cinema, a gente precisa gravar sobre esse filme o quanto antes, porque tem vezes que o Romulo assistiu uma coisa e eu não, tem vezes que eu assisti e não. A gente tenta que na maioria das vezes nós dois assistimos, né, pra ficar uma conversa mais completa, mais complexa, mais profunda. Sim. Mas na verdade a parte mais interessante é sempre estender a conversa pra quem nos ouve, né, Romulo? Com certeza. Então é sempre bom lembrar que se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, no Deezer, seja lá onde for, fica o convite pra você dar um pulinho lá no youtube.com/masquehorror, que tem esse podcast em formato de vídeo, e é daí que a gente tira os comentários. Então sempre no final das edições a gente conversa com o pessoal. Aonde fica a sessão de Agora Profana? Fica lá no YouTube, né? Sei, como o Maxon falou aí. Exatamente, a Agora Profana já foi devidamente batizada. Um belíssimo nome. E a gente sempre faz questão de ler os comentários, comentar os comentários no final de todos os episódios. Então deixa eu começar os jogos aqui. Bora. E pra começar, é um jogo brasileiro. Jogo de um único cara, chamado Davi Patete, e o cara tá aí na empreitada já faz um tempo. Se você pega os trabalhos dele, se estendem já faz uns anos. O primeiro deles é de 2022, chamado Chácara. Se ele tem outros jogos além dos que aparecem na página dele no Steam, eu não sei. Eu conheço só esse, eu joguei o Chácara, joguei o Terminal 81, e agora o jogo mais recente dele se chama, pelo menos que chegou aos consoles, né? Afinal, depois do Mortis Homem, ele tem outros 2 lançamentos no Steam. O Mortis Homem saiu no começo do ano passado, no PC, e recentemente foi lançado em todas as outras plataformas. Porém, lá no Steam ele tem também o Terminal 81R, que é uma continuação do Terminal 81 de 2023, e um chamado Acre Crisis. São todos jogos que se passam no Brasil, sobre folclore, sobre mitologia, sobre cultura brasileira, o que pra mim assim já é absurdamente maravilhoso. E apesar do nome remeter a lobisomem, no caso aqui não necessariamente. É uma outra entidade folclórica que tem um pano de fundo indígena. O jogo se passa no começo do século passado. O Brasil tinha vivido guerras, o mundo prestes a viver uma guerra, então ele tem um pano de fundo histórico, ele situa com artigos de jornal, nas conversas dos personagens. Eu acho isso muito rico, e o jogo é bastante rico. A gente joga um personagem que não é brasileiro, que é curioso, chamado Barnes, e ele tá ali no boteco conversando com as pessoas justamente sobre esse Mortis-Homem, que ele é mais que uma lenda, ele de fato aparece ali, e ele mata as pessoas. Então, tipo, o que você tá indo embora tarde da noite? Pode ser que ele apareça, e é sempre perigoso. E a história gira em torno justamente de você saindo desse lugar. Ele tem um centro de vendas nessa cidadezinha interiorana, e ele tá indo justamente pra lá. No caminho, essa criatura aparece. Centro de vendas, pra mim, parece uma tradução de shopping center, é isso mesmo? Ah, mas pô, em 1910...
É tipo um mercadão, assim. Será que é daí que É veio um o nome? mercadão. Não, eu que falei da minha cabeça esse nome. Bom, mas seria bom. Vamos lá. Você gostou de centro de vendas? Gostei, Né? cara. Shopping Center. Mall. Gostou? Então, ele tem, assim, uma área relativamente grande para você explorar, e você pode fazer essa exploração até certo ponto de forma livre, que eu achei legal, assim, e aí o monstro eventualmente aparece. Você consegue se defender dele, você consegue arrumar um revólver, arrumar uma espingarda e se defender, mas o grande lance é correr mesmo, até porque você tem pouco espaço para carregar item. Eu recomendo você sempre carregar aqueles itens que você, por jogar muito jogo de terror, você sabe que vão ter alguma serventia, vão ser importantes em determinado momento. Tipo, você acha um disco de vinil, você acha um martelo com prego. Preferi carregar isso do que uma caixa de munição. Entendi. Então foram essas, porque é bem escasso o espaço de itens, né? Também é um elemento... Tem que carregar os itens-chave, né, meu? E aí tem o remédio, né? Porque ele se cansa rápido, o monstro machuca, bate forte. Então tem todas essas questões. Ele cansa rápido, ele fica cansado rápido, que nem eu. Todos nós correndo do Mortis-Homem. Exatamente. É verdade. E eu sempre faço questão de pontuar o preço. Esse jogo no Steam custa R$13,79. Ele é um pouco mais caro nas outras plataformas, PlayStation, Switch e Xbox. E tá rolando um pacotão lá dos jogos do Davi Patete, com todos os jogos dele, pela bagatela de R$52,69. Não sei se isso aqui vai durar por algum tempo, não sei, mas esse é o preço do pacotão com todos os jogos do cara, o que eu acho assim sensacional. Só por prestigiar, né, um trabalho do brasileiro aí que a gente sabe que é difícil. Só por prestigiar já compensa, já vale lá você lá gastar seus ricos dinheirinhos aí e fomentar exatamente a produção de jogos de terror nacionais, né, meu? Exatamente, eu apoio demais. Aqui, ó, 1917 que o jogo se passa. Eu tô vendo esse Mortis-Homem aí. Aqui, ó, a imagem dele aqui, ele parece um cadeirudo, hein? É um cadeirudo de 3 metros de altura. É um cadeirudão. E esse jogo, não só esse, mas outros jogos, tanto o Chácara quanto o Terminal 81, que foram os outros jogos do Davi que eu joguei, eles vão bem nessa estética noventista de jogo de terror do PlayStation 1, com polígonos em baixa resolução, o que eu adoro, e funciona muitíssimo bem, e tem muito público, porque ele continua fazendo o jogo, tem análises positivas no Steam, e eu acho isso fantástico, porque eu espero que ele continue fazendo o mesmo jogo, porque dos que eu joguei, sou fã do cara, e eu acho que essa é a primeira vez que eu falo dele aqui, tanto o Terminal quanto o Chácara eu não comentei, mas aí fica aqui para conhecer a obra do camarada, né, que é muito vasta, muito rica, e eu vou atrás dos jogos mais recentes dele. Com certeza. Que estão lá no Steam. E aí temos mais jogos, né? Vamos encher vocês de jogos, hein, caras? Ó, Rômulo, do Brasil a gente vai diretamente pra Suíça. Suíça, que esse nome aí? Esse próximo jogo que a gente vai jogar, ele foi desenvolvido por um estúdio chamado Violet Saint, e é suíço. Eu já tinha jogado um outro jogo suíço, que inclusive é um dos jogos mais fantásticos que eu já joguei nos últimos anos, chamado Moondown. A gente comentou bastante dele aqui. Já falamos bastante, Jay. O jogo todo em sépia, extremamente folclórico, extremamente cultural, assim, traz muitos elementos culturais folclóricos da Suíça. Eu achei ele rico, assim. E esse jogo aqui, Moroi, jogo de estreia desse estúdio, o Violet Lembrou Saint. do Noroi, hein? Noroi japonês, hein? Não, mas o Moroi, sabe o que é? Moroi é uma palavra romena, que significa vampiro / fantasma em romeno. Moroi. Ou seja, cara, assim, eu vou te falar, e pra mim esse assim, a minha forma de enaltecer esse jogo ao extremo é dizer que esse jogo é uma das coisas mais esquisitas e bizarras que eu já joguei na minha vida inteira. Não necessariamente por conta do gameplay, mas por conta de todo o resto. Por conta de tudo que acontece no jogo, da história do jogo, do que o jogo faz você fazer, dos cenários, de como a história progride. É uma bizarrice, é absolutamente inesperado tudo que acontece. Você joga com um personagem, um barbudão ali. É tipo você, o protagonista. Cara, sabe que a gente tá gravando aqui agora, eu entrei na página da Steam pra ver, né? O desenvolvedor tá jogando ao vivo agora. Que bom, é legal os desenvolvedores terem esse contato, né, com a galera. É, porque a gente já recebeu esse jogo de forma antecipada. Eu tô jogando ele já faz um tempinho. Já aqui um beijo, um abraço pro Rodrigo Batelli, que fez essa ponte aí com a Good Shepherd Entertainment. O jogo só tá disponível no Steam. Ou seja, eu não consigo nem falar pra vocês o preço do jogo. Dá um pulinho lá na página, Moroi. Como você pega essa coisa extremamente bizarrice de um jogo que se autoproclama conto de fada sombrio, e você coloca alguma coisa um tanto quanto relacionável, assim. Não necessariamente só para quem consome coisa de terror ou história fantástica e bizarra, mas para qualquer tipo de mídia, porque assim, o protagonista ele tem amnésia. Então ele acorda numa prisão e ele não sabe o nome dele, porque que ele tá lá, quem ele é, não sabe nada. Então é um jogo de autodescoberta, conforme ele vai interagindo com todo tipo de ser que vai aparecendo na jornada, de patos falantes a esqueletos falantes, ou então
um dos prisioneiros que tá ali nessa mesma penitenciária, digamos assim, uma pessoa se flagelando, assim, na verdade se autocanibalizando. Ela tá se comendo, dizendo que ela tá realizando a sua grande obra de arte. Nossa. E que cai um raio na minha cabeça se for mentira. E de fato cai um raio na cabeça dessa pessoa e aí sobra só uma mão e você pega essa mão. Afinal você vai usar esse item um pouquinho mais pra frente pra dar de comer pra uma fornalha falante que gosta de petiscos humanos. E é assim que você progride o jogo, jogando uma mãozinha decepada ali dentro desse artista que acabou de ser dizimado por um relâmpago. Esse é só cara, é o começo da bagaça, entendeu? Então ele vai intercalando entre momentos de exploração, que lembra até um Adventure das antigas, só que é bem mais simplificado, porque ele é bem direto, e um Twin Stick Shooter, um jogo assim com uma câmera isométrica que você confronta hordas de inimigos extremamente bizarros, com massas e canhões. É um jogo medievalesco, assim, ele não tem... Apesar de que, cara, ele vai para caminhos de Georges Méliès, com lua. A lua é uma questão muito importante. Você tem uma busca de devolver a alma para a lua, porque seja lá o que está acontecendo nesse mundo que o jogo se passa, eles estão sugando a lua. E a lua é só uma casca do que ela era antes. Então, para fazer esse mundo funcionar, tira-se os recursos da lua. São umas coisas muito bizarras. E ao mesmo tempo também tem ali uma linha de produção de almas. E esse personagem ele se mete ali para desviar o destino dessas almas. Vou te falar, é absurdo esse jogo, assim. Em termos de ser insólito, ao mesmo tempo que tétrico, ao mesmo tempo que bonito e triste e engraçado. Ele tem um quê cômico à la Monty Python, assim, com alguns personagens, algumas viradas. Totalmente traduzido pro nosso idioma, muito bom destacar. Ele não tem dublagem, ele é do tipo, os personagens só fazem quando eles falam, sabe? A professora do Charlie Brown. Eu ia falar Banjo-Kazooie, mas funciona também, professora do Charlie Brown. Ou seja, cara, se você gosta de coisa bizarra, difícil de descrever, eu daria uma chance, eu experimentaria, porque apesar de que o jogo em si, um tanto quanto simples, até mesmo os combates, toda a casca, a embalagem, assim, é uma coisa muito, muito particular e que me pegou demais, assim, e que vai de terrores cósmicos a fantasia sombria, a esse lance dos contos de fada, e assim, me fez pensar que se eu tivesse um pano de fundo folclórico, se eu manjasse de folclore leste-europeu, eu tiraria mais proveito desse jogo. Esse jogo conversaria mais comigo, me fez pensar às vezes, porque eu não acho que seja tudo tirado de lugar nenhum, entendeu? Eu acho que tem muita bagagem aí, muito estudo pra fazer um negócio desse, por mais absurdo que possa parecer. Interessante, cara. Bizarrice, então, é a palavra. Com certeza. E agora... tem mais um jogo, hein? Na verdade tem mais ainda. Então vocês aguentam aí, porque eu preciso falar de um monte de jogo, porque foi acumulando, vocês sabem como é. Uhum. É um jogo de um estúdio japonês, chamado Serafine Productions. Muita gente que trabalha nesse estúdio, pelos nomes nos créditos, eu não acredito que eles sejam japoneses, mas o estúdio está situado em Tóquio. E eu já falei de outro jogo desse estúdio aqui, e os caras eles estão assim, metendo uma franquia, porque é 2025, e em 2025 esse é o segundo jogo dessa franquia Broken Lore. Então, não faz muito tempo que eu falei do Broken Lore Low. Você se lembra, Romulo, daquele jogo que era uma cantora que foi encontrar um produtor e o cara totalmente mal intencionado, e aí aparecem entidades fantasmagóricas japonesas numa vilazinha do interior. É uma experiência bem breve, com gráfico fotorreal, então tem uma dedicação ali no visual. Apesar de se chamar Broken Lore, é uma outra coisa, é uma outra história, gira em torno de um jovem chamado Shinji, que ele é um hikikomori. Já ouviu falar de um hikikomori? Ah, eu sei o que é. É aqueles malucos que não saem de casa. Não tem interação com ninguém, assim, exatamente. Se tranca a fim em casa, vive ali olhando para uma tela, anos e anos a fio, e é isso. Então, a história é sobre isso. De novo, é uma história breve, eu terminei com 1h30 mais ou menos. Mostra um pouco do que é a vida desse sujeito, a imundícia que ele vive. É difícil ali você perambular por esse apartamento que já é minúsculo. É como se a pessoa ela se colocasse em um cárcere, ela mesma se trancafiasse, assim, de forma deliberada do resto do mundo, assim, seja lá por qual motivo, seja lá por qual doença mental, seja lá por qual razão a pessoa tenha, social, seja lá qual for. Os motivos, esse jogo ele tem um pouco disso, mas não necessariamente, ele vai mais pro lado alegórico, com analogias e metáforas, trazendo o sobrenatural, invadindo o apartamento do Shinji, a partir do momento que ele recebe uma ligação de uma amiga,
que eu acho que é uma amiga ou uma conhecida, e ela disse que um amigo em comum deles tá agindo de forma muito estranha, mandando mensagens esquisitas e o cara nem liga. E de repente no noticiário diz que esse cara ele foi encontrado decapitado no apartamento dele. Nossa. E aí depois disso, uma sucessão de eventos absurdos e sobrenaturais, partindo do ponto desse assassinato, partindo do ponto de que os pais, a mãe do Shinji liga pra ele e fala, ó, chega, não vou mais te dar dinheiro, você tem que sair daí, você tem que arrumar um emprego, o seu irmão ele é bem sucedido, tem família, e você tá aí, e aí as coisas vão degringolando. E uma coisa que eu deixei de falar do outro jogo, porque eu pensei que fosse ser um spoiler, mas assistindo o trailer desse jogo, eu vi que tá no trailer, que é o seguinte, em determinado momento, mesmo num jogo tão breve, ele faz questão de ter uma ruptura e apresentar um outro estilo de jogo. Então esse gráfico fotorreal desse apartamento nojento, do cara ali no computador, na televisão, ele vira um jogo de PlayStation 1, que você tá fugindo de uma entidade fantasmagórica, que se te pegar te mata. E aí você tem ali, no caso, o objetivo desligar uma série de televisores que cada um tenta passar uma informação como se fosse uma autoajuda. Ah, porque você tem que manter a higiene. Ah, porque você tem que, não sei o que, dormir cedo, beber água. Então você vai desligando essas televisões para conseguir sair dessa outra realidade, digamos, e voltar para aquele apartamento, para aquela vida horrorosa. Então assim, eu achei que foi uma baita evolução do LoL. O LoL eu achei bem mais ou menos. Esse aqui, Don't Watch, Broken Lore Don't Watch, eu achei excelente. Altamente recomendado. Esses jogos só estão disponíveis no Steam. Eles custam lá na média uns R$30 cada um. E está previsto mais 2 Broken Lore para 2025, ou seja, eles prometem entregar 4 jogos esse ano dentro dessa franquia. Eu particularmente acho muito impressionante isso, e se o próximo jogo evoluir em gameplay, na própria temática, na própria narrativa, em todos os aspectos, como foi do LoL pro Don't Watch, rapaz, eu acho que a gente vai receber aí algo grandioso. A gente não tem as datas dos próximos Broken Lore, mas o que a gente vai ter é um chamado Unfollow, que está previsto para o terceiro trimestre de 2025, e um outro chamado Follow, para o quarto trimestre. Antes desses jogos, no dia 26 de maio, vai sair um outro jogo que não Broken Lore, mas também de terror, desse mesmo estúdio, chamado Ghost Frequency. E eu espero que a gente consiga o jogo para comentar aqui. E os caras têm muitos outros jogos previstos, Romulo. Eles têm um chamado Blood Crossroad, um outro chamado Navigavia. Então assim, cara, eles estão a todo vapor lá fazendo um monte de jogo. Eu acho isso maravilhoso, sorte a nossa. Tomara que venham coisas melhores. Tão boas quanto essas que nós estamos vendo agora, né? É isso aí. E agora nós vamos falar sobre uma série aí que o Maxon é tipo pai, sabe? Ele falou assim, nossa, meu filho vai gostar disso, ele manda pra mim. E ele me conhece muito bem, cara. Aí eu falei, será que eu vou assistir, meu? Eu olhei assim, não fui com a cara da capinha da locadora, sabe? Aí... Nem com o Bruce Campbell na capa? Foi porque assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Bruce Campbell. É mesmo? Não acredito. Ele é muito maravilhoso, porque ele nos trouxe, junto com o Sam Raimi, né? A essência do Evil Dead, né? Do primeiro, segundo, terceiro. Não, na verdade, ele se manteve, né? Ele não apareceu mais na frente das câmeras, mas ele sempre teve que trazer as câmeras, né? Mas ele é muito galhofa, cara. É muita galhofa. Ele é demais. E às vezes me incomoda um pouco, que ultrapassa, sabe? Na verdade, assim, só pra me retificar, ele também apareceu no Ash vs Evil Dead, uma das melhores produções da história da humanidade também, sempre bom lembrar, né? Sim. E aí eu olhei aquilo e assisti, né? Série fechada. No começo achávamos até que teria uma segunda temporada, mas foi dito que não vai ter, né? Na verdade, são 8 episódios, foram lançados... É na Max, né? Sim, na Max, né? Antiga HBO, que agora é só Max, né? Saiu no começo do ano... Infelizmente já foi cancelada já. Tipo, já foi dito que não vai ter mais. Mas, Max, não tem mais motivo. Eu acho que... Lógico que tem, pô. Tinha muito pano pra manga ali. O final deixa em aberto. Não fez sucesso. Não fez sucesso, Romulo. Você acha que não dava pra continuar? Seria excelente uma segunda temporada. Tudo dá pra continuar. Aí é saber se a continuação vai ser boa ou não. Entendeu? A série foi pensada pra ter mais. Não fez o sucesso esperado. Foi cancelada. É tipo isso. Agora... Como que se mede esse sucesso? Como é uma série que ela conversa com a temática do Stranger Things, eu culpo Stranger Things, porque assim, você usar essa régua para estabelecer sucesso... Não é isso não que eu tô querendo dizer. É desonesto. Mesmo porque o Stranger Things, eu não queria nem falar sobre, porque eu acho que eles são distintos, tá? Stranger Things começa com criança... Mas você não acha que conversa com a mesma audiência? Você não acha que conversa com a mesma audiência? Não sei. Claro que sim, cara. Claro que sim. Vamos lá, temos é uma série oitentista, né? Que lida ali com Satanic Panic ali. Não sei se é um spoiler, mas a série é isso. Ela é uma série de histeria, né? Porque na real, Hysteria é também uma música muito boa do Def Leppard. Só pra saber que é dessa época também, bem dessa época. Não sei se tem alguma coisa a ver. Um pessoal lá, uma molecada lá que tem uma banda. E aí o moleque percebe que tá acontecendo, né? Tá bem no auge do Satanic Panic ali nos Estados Unidos. E ele percebe que se ele for por esse caminho, ele consegue, junto com seus
as seclas ali, seus amigos ali, eles conseguem ter um sucesso com uma galerinha que eles não tinham sucesso anteriormente. Mas é bom dizer que esses 3 amigos, eles são meio que os excluídos, assim. Sim, não, claro. E eu achei, assim, os 3 excelentes. É o Dylan, vivido pelo MJ Anthony, a George, a Chiara Aurélia. Eu gostei muito mais da George. A George foi a minha preferida, com certeza. Mas o Dylan, pra mim... O Spud foi legal. Não que comprei. É o Casey Kurtz. Não comprei o Dylan. Não comprei, você acredita? Então, aí é complicado, porque ele é o protagonista, né? Ele que leva muita coisa pra frente. Eu acho que o ator, pro personagem Dylan, ele leva muito de hoje pra um personagem que não é que nem é hoje. Não sei se você entendeu. Ele é muito... Não, faz sentido. Ele é muito millennial pra fazer um papel... E tem que ser, né? Porque é um jovem. Mas tem jovens, por exemplo, vamos voltar lá no Stranger Things. Um gordinho que faz o Dustin lá. Um moleque parece que ele nasceu nos anos 80, velho. Entendeu? Não, já tinha sacado, faz sentido. Mas eu não achei a atuação ruim, eu não achei que se destaca tanto, mas é importante. Na verdade, eles 3 são, né, os protagonistas. Sim. Mas assim, puxando essa ideia que você falou do lance do Bruce Campbell ser sempre o espalhafatoso da história, eu acho que ele nunca fez um papel tão contido quanto o do xerife Ben. Sim, aí totalmente na contramão de tudo que ele fez na carreira. Cara, assim. Ele parece até que é um senhor sério, né? Não, a impressão que eu tenho é que ele tá pisando no freio tempo inteiro, assim. Estão segurando o cara, assim. Ele tá tipo, sabe? E uma coisa curiosa também. O pai do Dylan é o Nolan North, cara. Eu nunca tinha visto o Nolan North atuando. Você associa a Nolan North, o nome da pessoa? O Nolan North, ele é dublador de muitos jogos de videogame. Ele é, por exemplo, o Nathan Drake, da franquia Uncharted. Ah, sim. Sim, ele dublou muito, muito mesmo. Muito jogo mesmo. E eu nunca tinha visto ele atuando. Então, assim, foi muito curioso. E a mãe do Dylan, a esposa do Gene Campbell, do Nolan North, é uma atriz muito fantástica da série Modern Family, né? A Julie Bowen, que ela faz a Linda na série. E eu vou te falar, essa personagem foi a que eu mais gostei da série, a evolução dela e como tem o desfecho no final. Eu fiquei chocado, assim. Porque tem todo esse lance, né, de que o menino gosta muito de metal, de várias bandas, a trilha sonora é excelente, é totalmente condizente com o momento ali. E aí ele percebe, como o Rômulo disse, que se ele for um pouquinho mais fundo, ele vai chamar a atenção. Os malucos vai fundo mesmo. Eles pisam ali. Então, e essa série, eu não esperava que ela fosse de fato tão fundo. Ela pega pesado, assim, ela é barra pesada, essa série. Eu percebi essa série aí como uma crítica muito grande à igreja, cara. Aquelas igrejas, também. As igrejas de pessoas fanáticas, sabe? O fanatismo da igreja, né? Não tô dando nome pra nenhuma igreja, mas o fanatismo e a histeria... Fanatismo religioso, não, é que isso. É provocado, né? Mesma coisa quando o cara tá perguntando, não tá acontecendo nada aqui. E como é que você explica isso aí que tá vendo? Aí o cara fala, isso aí é histeria, cara. Isso aí é... quando tem um monte de gente acreditando no negócio, eles acreditam que viu e não viu. E aí, será que viu? Será que não viu? Será que tem o diabo? Será que não tem o diabo? E aí entra em jogo uma personagem muito importante, vivida pela Anna Camp. Você gostou dessa personagem? Tracy Whitehead. E aí tem todo um passado, inclusive o cara que faz ali uma figura importante, o Reverendo, é um ator que eu também não vi fazendo muito filme, mas ele fez um personagem muito fantástico no Fear the Walking Dead, que é o Garrett Dillahunt. Então assim, eu achei que tem um baita elenco essa série. Inclusive esses personagens que são um tanto quanto coadjuvantes teriam muito espaço para desenvolver. Eu acho que foi um final bom, mas ainda acho que teria muito espaço pra continuar. Eu, sem dúvida... Você não assistiria uma segunda temporada? Eu ia ter que assistir, né? Ah, para, Rômulo. Ia ter que assistir. Que isso? Por exemplo, ó, é assim. Rômulo, se você fosse milionário, você daria seu rico dinheirinho como produtor para uma segunda temporada de histeria? Ou você daria pra mais uma temporada de Them, por exemplo? Nossa, daria 10 temporadas de Them. Mas que linha de raciocínio furada é essa? Para. Eu dou meu dinheirinho para... Não faz o menor sentido. Se você dá o dinheiro pra tudo, só distribui cheque em branco só. Que isso? Não, mas aí qual é que é? Não, peraí. Daria dinheiro, sabe pra quê, meu filho? Pro Ryan Coogler. Por quê? O Ryan Coogler vai trazer o quê, Maxon? Pra nós de novo, Maxon? Você acha que esse cara precisa de dinheiro, Romulo? Mas daria. Quem só precisa de dinheiro? Por ele juntar o David Duchovny e a Gillian Anderson de novo no mesmo recinto, já daria um dinheiro. Fala, Ryan, meu amigo Ryan. Então. Isso aí tá acontecendo. Inclusive, ele já conversou com a Gillian Anderson. E assim, ao contrário do que foram aquelas retomadas, porque Arquivo X já teve essa retomada, com o Fox Mulder e a Dani Scully. O que vai acontecer agora, pelo que me parece, é uma repaginada. O reboot é o termo que estão usando. Agora, o que vai ser a Gillian Anderson nisso? Se ela vai ser a Dani Scully ou se ela vai ser uma outra personagem
que vai estar ali para dar um suporte para novos investigadores, para um novo Arquivo X? Será? Veremos, eu espero que sim, porque esse é o projeto da vez dele. Então, mas uma outra coisa que é importante de falar sobre histeria é que além do lance da banda, além do lance do satanismo, dessa histeria coletiva, etc., é que tem um desaparecimento e um caso de um assassinato que coloca essa comunidade em desespero de fato. Das primeiras cenas da série é justamente isso. Tem a menina com o menino, invadem lá uns mascarados, uma máscara toda bizarra, sequestram ela e ele, matam o moleque e ela fica ali aprisionada, fica presa, sequestrada. Isso também é o estopim da série. Então é uma série que já começa assim. E aí, paralelo a essa história, as investigações policiais e tal, que inclusive essa menina, ela é filha dessa fanática religiosa, o papel da Anna Camp, etc e tal. Tem aí o lance da banda, o dia a dia no colégio, etc e tal. Então, eu achei muito rico, assim, todos os panos de fundo, como desenvolve, a trilha sonora que vai costurando tudo. Eu achei excelente a série, com certeza assistiria mais. E é uma pena que essa régua de popularidade de uma série como essa seja tão alta para que já tenha sido cancelada, né? Mal terminou de lançar os episódios, já tinha dito, não vai ter mais. Triste. Tem série que eu ainda até hoje não me recupero de não ter, sabia? De ter sido cancelada. Tipo Jericho. Nunca assisti. O Skit Ulrich, que é muito boa, cara. Enfim. Então, assim, ó. Vamos passar pra mais joguinho. Eu tô muito ansioso, Marcos. Tá chegando, aguenta aí. Então, isso é uma coisa muito legal, porque a gente vai falar de Pecadores no final do programa. Eu já assisti faz um tempo, eu assisti na estreia, e assim que eu saí da sala de cinema, eu mandei mensagem pro Romulo. Porque eu imaginei que talvez ele não tivesse assim tão interessado, ou que as atenções dele não tivessem tão voltadas pra esse filme. Então eu falei, o negócio é o seguinte, você precisa ir assistir esse filme, tá? Se vira aí, nerdão. Assista, foi mais ou menos isso. Por favor. Foi tipo isso, né? Porque a gente precisa gravar e eu não quero ficar falando sozinho, você precisa falar comigo. E aí o Romulo assistiu esse negócio, então ele tá pegando fogo ali, ele quer falar, então isso é muito legal. Hoje eu vou brilhar, hoje vai ser meu dia. Aguenta aí. Tem que falar de mais alguns jogos antes, começando com um chamado Shines Over the Damned, de um estúdio que se chama Farnut Games. Esse jogo, curiosamente, só está disponível no PlayStation, no Xbox, não saiu de PC. E esse estúdio / produtora tem vários outros jogos de terror programados aí para chegar em breve. Inclusive um chamado Dark Mind e um outro chamado Baptiste. E esse muito me interessa porque gira em torno de bonecos macabros, demoníacos, ou seja lá o que for. Agora, esse Shines Over the Damned no PlayStation custa 80 pila, R$ 79,90. Cara, eu vou te falar, ele é uma experiência super breve, que é difícil de entender qual é que é. E ele é um jogo que, por mais que ele tenha toda uma coisa, uma áurea tétrica, macabra, no sentido de você tá jogando com um personagem no além, ele tá vivo ou tá morto, ou que diabo é esse lugar e tal. Ele é muito breve, e ele é um jogo que vai mais pro lado de sequências de plataforma, com obstáculos tipo guilhotinas. Ele é esquisito. Isso pra mim é mérito, mas se o jogo ele se apresenta dessa forma, ele tem que ser condizente com os controles, ele tem que te dar um controle minimamente aceitável para funcionar. Não é bem o caso. É um jogo desengonçado, visivelmente ali a galera se empenhou mais no visual, que é um visual interessante. Tem um lance ali, que logo no começo existe um cachorro junto com você nesse lugar. Várias vezes você corre atrás desse cachorro que vai te guiando pelos caminhos, por esse além. Eventualmente aparece uma imagem de uma mulher, que é difícil de conectar as coisas, assim, talvez ele tenha feito algo para essa mulher, por isso que ele tá nesse lugar, e aí é uma jornada de redenção, ou é simplesmente uma transição de uma vida para outra. É difícil de entender. Eu terminei o jogo não entendendo nada. A minha interpretação é que, de fato, a gente joga num período transitório de reencarnação, ou seja lá qual tipo de crença que quem fez esse jogo tem ou quis passar nessa história. Mas eu particularmente gosto dessas coisas interpretativas, sem pé nem cabeça, mas eu não gosto muito quando o controle é fraquinho. Tipo, eu gosto muito quando o jogo, esses jogos de terror narrativos, que inclusive a gente vai falar de um logo mais aqui, meio focado na história, que nem tem combate, não tem nada meio elaborado, mas nesse caso aqui, ele te coloca em algumas sequências de plataforma, uma parte lá que você fica navegando um barquinho, que inclusive remete diretamente ao lance do Caronte e tal. Só que assim, o gameplay estraga tudo, Romulo. Não dá pra negar. E isso é bem crítico. E o jogo, assim, ele é super breve por um preço um tanto quanto salgado. Mas 80 pau pra PlayStation não tá salgado não, filho. Mas eu tô dizendo, assim, é muito difícil você medir essas coisas, né? Dar valor pra arte, o que entrega. É muito particular isso, né? É muito relativo isso, muito. Como qualquer crítica, qualquer opinião. É extremamente... Sou eu falando do meu ponto de vista, passando a informação no sentido de, o jogo faz isso dessa forma, só que também falando o que eu achei
quais foram os meus pontos de vista, etc e tal. Então é muito difícil de mensurar esse tipo de coisa, de botar numa balança. Eu sou mais da ideia de expor para estabelecer um diálogo, caso tenha interesse, e daí, nos finalmente, se resolve, vou comprar, vou assistir, vou ler, etc e tal, né? É um caminho que a gente segue aqui no Gente Morta e que eu procurava seguir também no Mais Que Horror, nesses anos todos aí, conversando sobre terror, etc e tal. Mas é isso, então fica aqui essa menção a esse Shines Over the Damned, e também ao fato de que falaremos de mais jogos dessa publicadora / produtora chamada Fire Nut Games, que eu espero que em breve. Beleza. Então agora a gente vai pra China, falar de um jogo de terror chinês, de um estúdio chamado Pollard Studio LLC, um dos jogos mais esperados por mim em 2025 de terror, chamado Karma The Dark World, e que na página do PlayStation, esse jogo só tá disponível no PC e no PlayStation 5, ele tem um subtítulo em português, ele tá lá, Karma, O Mundo Sombrio. Eu adoro quando vem em português. E esse Karma com K. E assim, tudo isso que eu falei desses jogos de terror focados em narrativa, que não tem combate e tal, esse jogo ele vai nessa linha, com visuais muito impressionantes, e ele pega muito emprestado de 1984, do George Orwell. Só que ele substitui o Grande Irmão por uma entidade chamada Mãe. Ele se passa numa Alemanha onde existe uma megacorporação chamada Leviatã, que lida com as pessoas com um regime ditatorial, e aí a gente joga com um personagem que ele é um detetive. Então ele tem uma mistura de algo antigo, de décadas atrás, na época que a Alemanha era dividida, ao mesmo tempo que tem muitos elementos de ficção científica. O nosso personagem, ele se chama Daniel McGovern. Ele é um detetive que ele usa um aparato que ele consegue explorar a mente de quem ele está investigando. Seja lá por qual motivo essa pessoa foi acusada de trair a mãe, de trair o governo, de não sei o que, não sei o que lá. Então ele vai investigar e vai se enfiar dentro e vai jogar, a gente joga as lembranças, a vida, tudo que tá ali na cabeça dessa pessoa investigada. Essa é uma das etapas do jogo. Isso me lembrou muito um outro sci-fi de terror chamado Observer, aquele jogo maravilhoso da Bloober Team, que foi o último trabalho do grande Rutger Hauer. Ele entregou uma atuação ali fantástica na dublagem. Mas esse jogo, cara, assim, ele é muito difícil de você entender ele. Eu falei de vários jogos aqui que eu fiquei meio perdido, né? Hoje foi o dia do bizarro aqui de não jogo. É? Foi. O Shines Over. Esse aqui, ele vai nessa linha também, cara. Ele tem muitas sequências cíclicas que você precisa quebrar esse ciclo para conseguir sair daquela lembrança, daquela memória, ou tentar quebrar essa máquina, que é bastante interpretativa. O que me levou a entender o seguinte: a gente vive muitas etapas da vida desse personagem. Quando ele começou a trabalhar nesse departamento do governo como investigador, a gente joga com ele criança, a gente conhece os pais dele, ou pode ser que não, pode ser que sejam outras coisas. Mas o grande lance é que a gente jogando esse negócio é tão intenso que eu acho que até em momentos de marasmo, quando é difícil de quebrar o ciclo, o jogo ele é válido, assim. Porque pelo menos pra mim ele tem um apelo visual, artístico gigantesco. Então, perspectiva em primeira pessoa, né, pra dar uma imersão gigantesca e tal. Gráfico que pra um estúdio independente é absurdo, visivelmente teve muito investimento aqui, porque os modelos 3D dos personagens são muito impressionantes também. Tem muitas sequências que mostram assim, de uma forma bem explícita isso. Ele é bastante gore em muitos momentos. Logo no começo, quando a gente tá levantando nesse hospital e esse personagem, ele vê que no braço dele tem umas maquinárias bizarras, ele vai desacoplando coisas dele. A gente vai numa espécie de uma estufa de seres humanos. Tem pessoas em banheiras com terra, como se fossem plantadas ali, com descartes, pilhas de cadáveres. E aí você vai tentando, assim, costurar tudo isso, entender essa história. Mas tem uma coisa que esse jogo ele vai muito é no lance do George Orwell. Então se você conhece 1984, que é uma obra das mais importantes já escritas, ainda mais para os dias de hoje, quando a gente para e pensa, né, um negócio que foi escrito há décadas e que nunca foi tão atual, infelizmente. Então dá pra ir no Karma. E também, claro, né, Twin Peaks. Twin Peaks tá em todas as coisas, ou sou eu que vejo Twin Peaks em todas as coisas, mas são elementos ali que são fundamentais, que eu digo isso. É claro que se você for jogar esse jogo, só porque você ficou interessado no jogo e você nunca leu o livro, ou nunca assistiu Twin Peaks, você vai ter uma percepção muito sua também, extremamente válida. O que eu quero dizer com isso é que, caso você tenha essas obras na sua bagagem, você vai ter também uma percepção rica nesse sentido. É só isso que eu quero dizer. Não tô comparando, não tô só puxando as influências bastante evidentes, assim, que eu tive e que você, Romulo, jogando, quem nos ouve aqui, pode jogar e puxar muitas outras referências também, porque eu acho que isso que torna a arte muito rica, né? Esse diálogo. Você colocar suas experiências na interpretação, né? Você interpretar Exato. De acordo com as suas experiências. Então da China a gente vai para nossa última etapa nos jogos desse programa, que é a Espanha.
um estúdio chamado Red Soul Games, que nos entregou recentemente no PlayStation, Xbox e PC um jogo muito aguardado chamado Pós-Trauma. O jogo foi adiado algumas vezes, a antecipação era grande, eu já tinha jogado a demo, e agora eu joguei a versão final desse jogo, que é uma grande homenagem a Silent Hill das antigas. Então ele puxa o terror retrô com as câmeras fixas em especial. Por mais que ele tenha ali um inventário limitado, tem até os baús do Resident Evil, isso não é bem uma questão. Existe um combate que também é bastante limitado, e aí você, pelo menos eu jogando, rapidamente você já percebe que o ideal é sempre escapar. Você vai confrontar essas aberrações, esses monstros horrorosos, você vai se dar mal, até porque a gente joga um personagem chamado Roman, que é um baita de um tiozão com um fôlego capenga. Assim, ele mal aguenta correr, ele tá ali com uma marreta, não é fácil para ele dar essa marretada, ele fica um tanto quanto claro, é tudo muito interpretativo, ele acorda dentro de um trem, numa estação de metrô. Ele pode ser um maquinista ou não. Esse também, assim, todos esses jogos, Romulo, eles se costuram, quase todos, o Mortos Homem eu acho que não, porque eles são difíceis de você criar um fio da meada, assim, sabe? Eles são muito interpretativos, muito bizarros. Esse aqui é uma mistura de realidade com pesadelo, onde tentáculos, coisas vivas, carne, se mistura com concreto e com metal, e com uma estação de metrô, um colégio, uma estação de delegacia, coisas que, né, são facilmente identificáveis, elas se tornam impossíveis por conta de uma arquitetura ou por conta de uma mistura com elementos impossíveis, assim, elementos bizarros. Então, é assim que se passa o cenário desse jogo, a história dele também é altamente interpretativa. Eu tenho a minha própria conclusão, que eu poderia conversar com vocês a respeito, caso vocês queiram. Prefiro não dizer, afinal de contas, é dos grandes lances do jogo, conforme você vai jogando, entender por que o Roman tá ali, o que aconteceu com ele. Ele tá tipo num metrô japonês, tá tudo escrito em japonês nas paredes. Ixi, mano. Mas os dois pontos que eu acho que são dignos de destacar são os monstros, que ele tem um design extremamente bizarro, e os quebra-cabeças, que são, assim, são muitos. Tem que gostar de resolver quebra-cabeça, ou seja, é bem horror de sobrevivência das antigas. Resident Evil 1, Silent Hill 1, Silent Hill 2, o 3, que tem quebra-cabeças muito difíceis, muito complexos. Esse jogo vai nessa linha. Trilha sonora, que é um aspecto importante, né? Ele realmente bebe demais do Akira Yamaoka. Às vezes, assim, exageradamente. É muito parecido, rolou um esforço muito grande para que soasse como Akira Yamaoka. Então o meu destaque vai, além da trilha, mais que a trilha sonora, vai para a paisagem sonora. Sabe, aqueles ruídos constantes, aqueles barulhos, os detalhes que te deixam sempre ali tenso. Então esse jogo ele tem uma paisagem sonora que, pra mim, tá acima de todos os outros elementos dele. Entendi. E é isso, Romulo. E eu fecho esses 6 jogos desta edição para que você possa brilhar falando sobre pecadores. E me deixa falar um pouquinho também, vai. Claro, não. Vamos, isso aqui é uma conversa, né, cara? Sobre um filme aí que eu tenho que agradecer mais uma vez você ter insistido pra eu ir. Você de um lado e a Jaque do outro, que a Jaque viu o trailer e ficou maluca. Ela falou, não, nós vamos. Fui assistir lá em cidade de Itapira, São Paulo. E não esperava ter assistido um filme com questões tão profundas sobre pertencimento, identidade, culpa, desejo, sobrevivência, cultura. Eu fiquei embasbacado. Tudo nesse filme tem um subtexto, cara. Tudo nesse filme tem um subtexto. A música, que é a alma desse filme, ela tá presente nas cenas, um sussurro de um entoar de uma canção, com uma marcação com batida de pé de um cara fazendo um blues. E aí, meu amigo, o que esse diretor fez aí, o querido nosso amigo Ryan, né? Que ele fez... O Ryan Coogler, ele dirige e escreve esse filme. E ele não fez nada de novo, né? Porque ele já fez isso já em outros filmes, né? E ele fez isso em Pantera Negra, né? Quando ele usou um herói da Marvel pra discutir cultura afro, mas colocando os negros em papel de superioridade, né? Com o afrofuturismo de Wakanda. Ele fez isso em Creed, quando ele colocou uma reflexão ali sobre a herança, sobre o que é a herança, né? Verdadeira significado de hereditariedade e ascensão social, principalmente sobre ascensão social, sobre pertencimento, enfim. Ou seja, é a 5ª parceria do Ryan Coogler com o Michael B. Jordan. Tipo, eles se conversam demais, eles se completam, assim. Tanto que pegou e colocou o Michael B. Jordan pra fazer 2 papéis. Eu assisti dublado no cinema. Então é até engraçado, né? Smoke Stack, como que é? É fumaça? Fumaça e fuligem. Fumaça e fuligem, né? Se passa ali, né, no Mississippi de 1932, que quando a clã, né, a Ku Klux Klan tava no ápice, Mississippi, ali. Mas assim, deixa eu só falar um negócio antes de você continuar.
A primeira cena desse filme é justamente sobre o lance da música. Sim. Que existem pessoas que atingem um nível musical tão intenso que rompe o tecido entre realidade e o que tá além. E isso pro bem e pro mal. Isso chama a atenção do mal também. Isso gera ali o estado de êxtase nirvana com as pessoas. A cena que esse maluco... Miles Keaton. Vou te falar, cara, primeiro papel desse moleque. A cena que esse maluco toca e canta e que ele transcende. O plano sequência, passado, presente e futuro ali Absolute cinema, como diria Scorsese, né? Eu vou te falar, eu vendo essa cena, eu senti que eu tava fazendo parte de algo histórico, de algo que daqui 40, 50 anos vai estar sendo enaltecido como um dos grandes momentos da história do cinema. Dessa arte. Você sai desse filme, assim, a cena pós-créditos desse filme... Tem duas, você viu que tem duas, né? Sim, eu digo, a que tem ali no meio e no final, ela faz um complemento da coisa toda, que você sai sentindo que você fez parte da história de algo muito importante. Esse é o sentimento. Você sai se sentindo velho. E se sentindo bem por você se sentir velho. Você viveu aquilo tudo que o... aliás, o fato de ter uma lenda do blues, como Buddy Guy, fazendo um papel nesse filme, um papel tão importante quanto esse. Só diz sobre o que é esse filme, né? Qual que é a intenção desse filme, o que ele quer enaltecer, resgatar. Assim, a mensagem que eu te mandei foi, cara, eu acabei de assistir um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Não estou exagerando, isso aqui é histórico, isso aqui é monumental, isso aqui é grandioso, por favor, vá assistir esse filme. Isso é uma coisa que a gente não faz, né? A gente quer saber a opinião um do outro aqui na hora da gravação, que é muito mais legal. O combinado é esse, Só que né? nesse caso, do Pecadores... não teve como, assim, foi uma intimada forte para que a gente pudesse... Ele é um filme que dois tipos de pessoa pode assistir e os dois tipos de pessoa vão amar. O cara mais burro pode assistir e vai amar, e o cara que vai a fundo, que respira cinema, música, arte em geral, vai amar ainda mais. Porque o Sinners, né, o Pecadores, ele entrega pra você, para os dois tipos de público, um blockbuster. Mas é um blockbuster mais pra quem é raso, pra quem tem a visão rasa. E isso já é né? Esse blockbuster aí, ele é o papel que envolve o hambúrguer suculento, que é a aula que esse filme dá sobre negritude, apropriação cultural, diáspora, mídia, cultura pop, a temporalidade, poder da arte, principalmente da música, e sacrifício, cara. Você sabe que, assim, só pra dar um pano de fundo da história, esses dois personagens do Michael B. Jordan, eles trabalharam com o Al Capone. Então eles saíram dessa cidadezinha do Mississippi, onde eles cresceram, foram ganhar muito dinheiro. No norte. Voltaram com esse dinheiro. E aí, você assistindo, você vai saber de onde veio esse dinheiro. Compraram uma propriedade... De um maluco lá. Um maluco escrotaço. Nossa. À vista, o dinheiro tá aqui, ó. Cai fora. Toma essa maleta de dinheiro. Eles vão ali criar esse centro comunitário de música. E eles começam a ir atrás das pessoas. Essa é a primeira cena do filme. Na mão que eles dão uma maleta de dinheiro pro cara e falam assim, ó, a gente não deve mais nada pra você. Se você ou algum daqueles seus amigos da clã aparecer por aqui, a gente vai matar um por um. Aí o cara até fala assim, não existe esse negócio de Ku Klux Klan ainda, né? Aí dá uma cuspidela, né? Aquelas cuspidela horrorosa de nojenta, né? E aí, quando eles voltam, eles já são muito conhecidos, né? Porque quando alguém fala o nome Fumaça e Fuligem, né? O Smoke Stack, quando falam, todo mundo fica meio com medo, né? Porque eles são os caras que saíram de lá Fica reticente. E fizeram exatamente. a América, né? Os caras foram lá, foram pro Chicago, trabalharam com Al Capone, não sei o quê. Mas você vê a força do roteiro e do diálogo, como constrói cada momento, e você se importa com aqueles personagens, cada momento ali. Todos os personagens, não só os dois, hein, cara? A família chinesa. O primo deles, o primo coroinha deles, o primo lá do pai pastor, o tio deles é pastor, o primo mora com o pai. E o Delroy Lindo, que eu não via faz muito tempo fazendo filme, cara. O Delroy Lindo, cara. Que é esse papel, cara? Tem uma cena, meu irmão, que eles estão no carro indo pra algum bagulho. Tá ele, o pastorzinho e o Fulige. E aí, tem uma cena que o Delroy Lindo, que ele conta com detalhes o linchamento de um amigo dele pela Ku Klux Klan, cara. Ao mesmo tempo que ele vai contando... Na verdade não é o Delroy Lindo, é o Delta Slim, né? É o personagem. O maior tocador de gaita. Cara, é demais. Que personagem, para. E assim, a sabedoria, ele é preto velho, ele é o sábio da história. A sabedoria, ele vai passando por aquela imensidão de plantação de algodão. Ei, levanta a cabeça. Existe mais escravidão. Nossa, mano. Não existe mais escravidão, mas as pessoas trabalham lá e não ganham dinheiro, ganham aquela moeda de troca. Tokenzinho, né, de madeira, né? Não dá pra comprar do próprio empregador. Ou seja... Cara, e não, mas tá terminando, como cara. Como se constrói isso? Você tá brincando. A história dele, no meio da história, ela se transforma num blues, cara. Porque o que é o blues? O blues é o grito, é o choro do plantador de algodão do sul dos Estados Unidos. É a maneira que os negros, na época da escravidão, da secessão ali nos Estados Unidos, tinha de sobreviver, cara.
de não se entregar, de não morrer. O blues, a palavra blue, né, o termo blue, quando você tá em inglês, você fala assim, eu tô triste, I feel blue, eu me sinto triste. Porque é tristeza pura, cara. É a dor de você ter as costas rasgadas por chicotes e você ver sua família ser separada e ser vendida, seus filhos vendidos para outros plantadores de algodão e você não poder fazer nada. Meu irmão, esse filme aí, ó, ô Maxon, por isso que não dava pra não gravar. Tinha que ser hoje. Porque eu não ia saber falar isso, eu não ia conseguir falar isso, tudo que eu tô sentindo. Tô emocionado, cara, eu tô quase chorando aqui. Porque, cara, é tão forte, cara. E digo mais, esse lance de pertencimento, ele vai tão além. Olha como é que é a gente não falou nada de sobrenatural agora, até agora, certo? Não. Eu falei sobre o lance da música que rompe o tecido. Mas antes de você falar, eu queria só puxar um momento desse filme que me pegou demais. Porque esses personagens do Michael B. Jordan, eles têm muita história nesse lugar, né? E aí, conforme eles voltam, essa história vai vindo à tona e a gente vai sendo apresentado para muitos personagens importantes, como todos esses que a gente falou, mas também sobre uma personagem. Ai, cara, essa cena que ela chama Annie. A atriz que vive esse personagem chama Wumi Mosako. E ela é ex-esposa, já teve uma relação com um dos gêmeos. E aí ele vai lá e existe no quintal onde mora a Annie, um túmulo ali, né? E você se lembra o que ela fala pra ele nesse momento? Porque ele chega e pergunta se tá tudo bem. E você lembra o que ela fala pra ele? Eu não lembro a palavra certa, eu lembro o contexto. Cara, assim, eu não lembro, eu não vou fazer aspas, porque eu não sei exatamente o que ela disse, mas o que ficou comigo foi o que ela falou, é o seguinte: não existe miséria que mereça ser lembrada. Nossa. É isso que ela fala pro cara. Na verdade, miséria, se ela usou misery, foi de tristeza, né? É de tristeza mesmo, tem tristeza que... Isso, essa ideia, nesse momento, nossa. E aí, mesmo cético, ele carrega o patuá que ela fez pra ele. Mesmo duvidando, ele falou assim, aí, cadê seu santo aí quando a gente precisou, né? Pra não ter aquele túmulo lá fora. Eu não tenho resposta, eu não sei. Ela não muito poderoso esse filme. Eu vou, tipo, assim, isso que você falou é muito real. Se eu assistir esse filme daqui 10, 15, 20 anos, que eu pretendo continuar fazendo no decorrer da minha vida, o impacto vai sendo cada vez outros e outros. Maxon, a gente tem que assistir esse filme junto, você e eu, uma pipoca. Não, a Vanessa amou esse filme, a Jaque amou, a gente tem que assistir a gente, cara. E nós 4 assistindo esse filme aí pra chorar, pra abraçar e chorar. Sim. E assim, o lance do pertencimento, tem uma parte que diz que os brancos ali, eles são meio que representados por irlandeses, né? Aliás, o pessoal da Ku Klux Klan e tal, e os negros que vieram da África, né? Na verdade, o cenário ali, ninguém é dali. Quem é dali? Que aparece no filme também, Max? Me responda. Os nativos americanos, cara, eles aparecem, cara, e fala-se sobre pertencimento, e os únicos que pertencem, eles não são ouvidos. O diretor não esqueceu de quem realmente é o dono daquele chão. E quando eles aparecem, eles tentam avisar. Eles falam, fantástico. Mano, vamos agora, meu irmão, vamos agora, porque se daqui a pouco nós não vai conseguir. Absurda. E como sempre, como na história, eles foram ignorados. É absurda essa cena. E é absurda, porque se tivesse rolado um diálogo, o filme acabava ali, entendeu? Aí entra o elemento sobrenatural, o elemento europeu, o elemento do vampiro, que ainda existe nesse filme. Depois disso tudo, ainda existe nesse filme. E ainda é um destaque, ainda é um negócio que sobressai, é um negócio assustador de arrepiar. E os caras são bons, velho. Até a música dos caras é boa também, cara. Muito. E outra coisa, tô falando ainda dos indígenas, ainda bem que não escutaram ele. Porque, mano, eles viraram e falaram assim, quer saber? Olha, se vira aí, nerdão. Vou te falar. Eu ia pedir pro Gil tirar essa parte, porque eu acho que é muito spoiler, porque isso aí é uma cena de hora, mais de hora. Esse filme tem 2 horas e 20. Você nem vai perceber. Mas não, vai ter que ficar, porque você tem toda a razão. Cara. Você tem que ficar, porque essa é a voz a ser ouvida. E esse diretor, esse roteirista, ele colocou essa cena, uma cena muito impactante. Que esse filme, ele tem 2 caminhos. Se fosse ouvido, o indígena, se não fosse ouvido. E é claro que o caminho seria do não ouvido. Que você tá maluco esse filme? Beleza, então tchau, se vira aí. E nas costas vai embora. E até isso é uma mensagem embaixo de outra mensagem. Você vai tirando a casca da cebola, sabe? Tem mais cebola embaixo, tem mais cebola, tem mais cebola. O que o blues significa nesse filme aí, cara? Tá maluco. Você tá de brincadeira. É absurdo, é obrigatório, dificilmente... não é o filme do ano, não é o filme de terror do ano, não é o filme da década, mais que isso, cara, é um evento, assim, é um filme a ser celebrado, a existência desse filme, nesse momento que a gente vive, tem um filme desse, que grita, assim. Você sabe uma coisa que eu fiz? Eu fui entrar no perfil do Spike Lee pra ver se ele carimbava, aprovava o filme, então tava ele gritando, pelo amor de Deus, vou assistir essa obra-prima do cinema. Eu falei, pronto, é isso. E assim, você pode até me chamar de besta, de burro, não sei o que for. Eu vi o trailer, eu não comprei que era de vampiro o bagulho.
Sei não, deve ser um demônio, uma entidade. Na verdade, a gente podia ter seguido o caminho de não falar que tipo de criatura. Não, mas já tá todo mundo falando, né? Filme de vampiro. Tá todo, você já foi. Mas então, é bom isso aí que você falou, hein? Criaturas da noite. Não precisa colocar um rótulo. Apesar de no filme ter esse rótulo, né? E todas as crendices mais populescas sobre esse mito, né? O lance de... Não, mas é isso que você falou, cara. É um filme fácil de ser entendido. É muito fácil. Ele é cinemão, pipoca nesse aspecto também. Você pode assistir e curtir só no rasinho, só nessa camada. Agora, meu irmão, se você quiser se aprofundar ali, vai ser uma das melhores experiências da sétima arte que você já teve o prazer e a sorte de estar vivo e ter assistido isso em tempo real, cara. É infinito. Falei que eu ia brilhar hoje, não falei? Tô aplaudindo aqui de pé. É isso. E o que a gente mais gostaria agora é de estender essa conversa. Por favor, vamos falar mais de Pecadores, continuar falando sobre esse filme, porque esse filme ele é um acontecimento. Aí você falou tudo, hein? E agora o que nós vamos ter é... Ágora Profana! Começa agora, Ágora Profana. Deixa eu pegar o primeiro comentário aqui do Xota na Cara. Não. Xota na Cara, vai. Ele é o primo distante do Xota na Cama. Boa noite, carniceiros. Se vocês tivessem que escolher um universo de terror pra viver, qual seria? Acham que poderiam sobreviver? Vale tudo, filmes, jogos, etc. Ansiosos pela série do Alien Earth? Estou bem ansioso. Belo conteúdo, abraços. Cara, obrigado pelo comentário. Seja bem-vindo. Foi o primeiro comentário dele aqui, né? Eu não me lembro do Xota na Cara antes aqui. Esses nossos ouvintes aí, velho. Eu vou responder primeiro, tá? Sua pergunta, Xota. Inclusive, quero dizer que é esse meu universo de terror que eu escolheria pra viver e que logo mais teremos um especialíssimo sobre isso, hein? Que é The Last of Us. Teremos algo especial aí sendo feito da mesma maneira que fizemos com a primeira versão, né? Da primeira temporada. Espero podemos fazer aí também com a segunda temporada. Segundo episódio do The Last of Us 2, segunda temporada aí, acabando com a vida de muita gente. Aliás, fica o convite para vocês ouvirem o nosso episódio especial da primeira temporada do Last of Us com a Monique e com a Alice lá do Last of Us Database. Foi um episódio muito especial. A gente comentou da temporada toda e, como o Romulo bem disse, a gente vai fazer algo especial também na segunda temporada quando terminar. Que, né, o esquema da Max é sempre de domingo, episódio a episódio, a gente vai acompanhando. Então fica o Last of Us aí como resposta. E assim, sobre a sua outra pergunta, olha, eu tô muito reticente com esse Alien Earth. Não tô ansioso, a gente tá numa boa leva, né, tanto de Alien quanto de Predador. A gente vai ter a animação do Predador, vai ter outro filme mais sci-fi de Predador logo mais esse ano ainda, tanto a animação quanto o filme, o Badlands, né. O Alien Romulus foi maravilhoso no passado, agora essa série, não sei. Mas a gente vai assistir sem dúvida, e vamos comentar sem dúvida. E obrigado pelo comentário, volte mais, volte sempre. Obrigado mesmo. Então vamos lá pro comentário do Ruvini. Aqui, ó. Ruvini mandou para nós. Parabéns pelos 4 anos de podcast. E vai fazer 10 anos de Mais Que Horror, hein? Exatamente. Outubro. A gente tá fazendo uma retrospectiva, puxando semanalmente episódios antigos, lá do primeiro ano do Mais Que Horror. Eu fico assistindo aquilo, eu fico um pouco acanhado, eu confesso. Às vezes eu fico meio constrangido. Você era apenas um jovem mancebo. 10 anos atrás, me embolando tudo, não tem um fio da meada na crítica, mas, né, é tudo uma evolução. O que importa é fazer. É muito doido pensar que começamos o podcast no meio da pandemia e lembrar que vocês me fizeram muita companhia nesse tempo. É uma loucura. Muito sucesso e que vocês continuem a fazer esse trabalho por muito tempo. É verdade, né, Márcio? Foi meio que no meio da pandemia mesmo, não é verdade isso aí? Muita gente aí... A gente viveu um bagulho meio... horroroso, medonho. Uma desgraça completa, assim. Parece meio que foi apagado, assim. 2 anos da vida, assim, apagado, saca? E ao mesmo tempo cheio de trauma, enfim. Uns episódios atrás comentei com vocês sobre a minha baixa expectativa com Megan 2.0. E agora com o novo trailer eu mudei um pouco de opinião. Será que vão tentar transformar a Megan em uma espécie de anti-heroína? Sim, eu achei o trailer de Megan 2 foi melhor que o primeiro filme, com certeza. E eu acho que esse filme novo vai ser muito bom. Eu acredito. Assisti Companion e Heart Eyes. O Companion é... Acompanhante perfeita. A gente comentou aqui. O Heart Eyes ele não tem ainda uma data certa para estrear aqui oficialmente. É um slasher que, bem com muitas piadocas ali, eu acho que é de serventia. Eu não sei se você ia gostar, Romulo, honestamente. É tipo um Dia dos Namorados Macabros, será? Não.
Não. Não, o My Bloody Valentine você tá falando. É porque tem Aniversário Macabro, Não, tem o Dia dos Namorados Macabros, porque é do filme dos anos 80 que eu tô falando. Não. Esse é super sério. Esse não tem nada de galhofa, O não. cara tem uma máscara daquelas de mineiro, né? De Mineiro, sim, excelente. Gosto muito. Inclusive, gosto do remake também. O remake é muito bom também. Ele vai mais na linha do Dia do Terror do que do Dia dos Namorados Macabro. Mas ainda acho que vale a pena assistir. Sempre é abordado daquela forma clássica que é: quem se atraca acaba morrendo, mas esses dois subvertem isso. Ah, não. Esse de atracar é slasher raiz, é Sexta-feira 13. Não, é o Jason, a DST ambulante. Aqui, ó. The Monkey e O Homem do Saco foram grandes decepções. Mesmo não esperando nada, achei tudo muito aquém. Cara, se não esperava nada, eu esperava tudo de The Monkey, porque... pô... Não, o macaco não é de todo mal. Osgood Perkins, cara. Esse bagulho do Stephen King, mano. Era pra ser muito melhor, cara. Não, assim, não é ruim, eu não achei ruim, mas colocar na mesma frase do que O Homem do Saco é sacanagem. Eu ainda reforço aquela minha crítica de que, por mais que eu não goste, ele é assumidamente um filme de monstro. Eu adoro isso. Sim. Mas a decepção maior é por causa do diretor, cara. O cara que me entrega um filme tipo aquele... A Última Esperança, o Melanie, The Girl with All the Gifts, que eu já te falei, Romulo, um dos melhores filmes de zumbi recentes. Sim. Aí ele me vem com o Homem do Saco na sequência, é muito triste. Enfim. Roteiro, atuações e falta de vontade de fazer algo diferente. Enfim, ansiosos pela Season 2 de The Last of Us. Abraço, meu bichado. Eu não assisti o terceiro episódio ainda, quando a gente gravou esse episódio, são 3. Os 2 primeiros episódios já são melhores que a primeira temporada inteira. É isso que eu tenho pra falar. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Eu tenho uma percepção sobre a maneira de contar a história. Entendo que é outro tipo de mídia e que é outro tipo de público. Eu acredito que os roteiristas foram covardes. Mas tudo bem. Eita, covardes, meu Deus. Um abraço, Ruvini. Um abraço. Sempre um prazer te receber aqui. Seguindo com o camarada Rick Gateiro. Ó, só as pessoas que a gente gosta aqui, hein? Como sempre, ótimo podcast com indicações maravilhosas. Agora eu fiquei curioso pelo Faça Ela Voltar. Rapaz, esse filme, hein? Meu Deus do céu. Até porque amei o Fale Comigo. O Fale Comigo é um filme que eu gosto cada vez mais e mais. E eu só assisti ele no cinema quando foi lançado, eu não vi de novo. Mas é um filme que tá aqui comigo ainda. Inclusive, achei ele o melhor filme de 2023. Sempre que vocês falam de finais tristes ou desesperadores, me lembro de Lake Mungo. Que final absurdamente desolador e ao mesmo tempo maravilhoso em termos de narrativa PQP. Cara, Lake Mungo é outros 500, né? Deixa eu ver se tem data. 30 de maio. Se é 30 de maio lá fora, aqui deve estrear um dia antes, talvez dia 29 de maio. 24, hein? É, cara, assim, eu vou te falar, os filmes de terror de 2025 tá bem mequetrefe, né? O Pecadores elevou o nível lá pra estratosfera, mas pra mim os filmes de terror até o momento estão bem decepcionantes. Aí o Lobisomem, Macaco, Companhia Perfeita, Presença, todos os filmes que eu esperava, eu achei tudo mais ou menos. Não achei nada ofensivamente ruim, mas mais ou menos. Então, os filmes que eu tô muito esperançoso é esse, Faça Ela Voltar, Premonição novo, Extermínio novo. Se esses 3 não forem bons, eu vou ficar bem chateado. Putz, a gente em breve vai falar de Opus, hein? A expectativa é grande também. Tem A Mulher no Jardim, Desconhecidos, né, que a gente inclusive falaria nesse programa, vai ficar pro próximo. Tem o filme do Until Dawn, que eu fui assistir. Então é isso, valeu, Rick Gateiro. Viu, Rick? E o Diego S. Caetano, que salve, camaradas! Fiquei muito feliz em saber que logo mais vai estrear um novo filme do Sean Barney. Adoro os 2 filmes dele, principalmente o Entes Queridos. Não vi Beleza Fatal, minha esposa viu e adorou. Cara, você sabe que em casa foi o único lugar que eu vi que foi diferente. Que eu vi e que a Jaque não viu. Porque todo mundo que eu converso, os camaradas falam, minha mulher viu e adorou. E os caras não viram porque tem esse preconceitozinho besta, machista, de que é novela. Exatamente. Né? E aí o cara pede uma obra audiovisual do gênio Rafael Montes por causa disso. Ah, e tá pra chegar na Globoplay o novo, hein? O novo do Rafael Montes, hein? É a minissérie Dias Perfeitos, né? Inclusive eu acho que é o 2º ou 3º livro dele. É, pois é. Mas ó, Diego, você tem que assistir Beleza Fatal, só isso que eu te falo. E realmente, cara, se você gosta do Sean Barney, o Animais Perigosos... Aí, mais um filme, né? Esqueci. Animais Perigosos, que mistura ataque animal com serial killer. Grande promessa do cara do Entes Queridos, do Devil's Candy. O cara entrega. Os filmes dele são espetaculares. Eu sei que você não assistiu nenhum desses, né, Romulo? Você tem que ver, cara. Eu acho que você vai gostar mais do Devil's Candy do que do Entes Queridos, mas os 2 filmes são muito bons. Então, aqui, ó. Fiquei muito feliz com o destaque que a Julie Stockler tá recebendo. Ah, a Julie Stockler é a esposa do Dr. Peitão, né? Exatamente. Vi essa atriz naquele filme do Karim Ainus, A Vida Invisível.
Maravilhoso esse filme. Eu não vi esse filme também. Maravilhoso, triste. Mano, é um dos melhores filmes que eu já vi, A Vida Invisível. Muito por conta da performance dela e também da Carol Duarte. Exatamente. Sobre presença, escrevi o que achei do filme no comentário do episódio passado, mas acho que vocês gravaram esse episódio antes. Esqueci de comentar, no dia que eu ouvi o episódio, acabei perdendo o bonde. Sabe o que eu vou fazer? Diego, eu vou voltar aqui no episódio anterior. Pega lá o comentário dele, boa. Só pra ler seu comentário. Será que ele gostou? Aí, voltamos no tempo, hein? Salve, camaradas, já vi Lake Mungo? Sim, e gosto muito. Inclusive, fiquei sabendo recentemente que o Mike Flanagan gosta muito do filme também e que o usou como inspiração para uma certa personagem de A Maldição da Residência Hill. Nossa, cara. Não sabia disso, hein? Que fantástico. Pera, aproveitando, o Mike Flanagan, ele tem uma conta no Letterboxd e ele comenta sobre os filmes, e são os meus comentários favoritos de todos. Ele, assim, com uma certa regularidade, ele vai lá, dá uma nota pro filme e escreve uma crítica, um comentário. É isso. Nossa. Aqui, sei que Presence será o assunto do próximo podcast, mas já quero adiantar. Melhor do ano pra mim até agora. Adorei os personagens, a ambientação e o clima de tensão constante. Senti vibes de A Ghost Story e Hereditário. Que bom que você gostou. Eu queria ter visto esse filme aí que você viu. Eu também, acho que o filme é diferente. Pra fechar, parabéns pelos 4 anos de podcast. Vocês são muito importantes. Ouço todos religiosamente, adoro a dinâmica entre vocês dois. Me dá vontade de participar da conversa. Um forte abraço. É isso, cara. Quem sabe pra frente, Maxon, a gente não faça um... Pô, Diego, fiquei emocionado. Vamos fazer um sorteio pra todo ano participar um dos nossos ouvintes com nós. Vamos ver essa ideia aí. Não, você tem que fazer mais um show da sua banda e a gente vai lá e reúne todo mundo, igual foi daquela vez. Foi muito legal. Foi legal. E é isso. Obrigado, Diego. E Diego, valeu, Diego, mas, assista Beleza Fatal, por favor. Faça isso. Não deixe de ver. É muito refinado. E aqui, deixa eu puxar os 2 últimos comentários, são rapidinhos. O Carlos Maranhão, 3878, mandou um brabo. Valeu, Carlos. Obrigado pelo comentário. E o Las226 falou assim, estou muito ansioso por Faça Ela Voltar. Espero que seja tão surpreendente quanto Fale Comigo. Quanto ao Presença, pelo que tenho ouvido falar, tem sido vendido errado. Não é um terror. Ih, esse papo é difícil, hein? Esse papo é difícil. É um filme do ponto de vista de um fantasma e não é um filme de terror? Tá mais pra um drama sobrenatural. Assim podem reconhecer suas qualidades melhor. Obrigado e ainda aguardo os especiais pelo aniversário do canal. Boa noite. Cara, não é bem assim as nossas concessões aqui. Não é se eu tivesse ido ver um drama, eu teria gostado. Eu assisti um terror e eu não gostei. Não é bem assim. E eu espero que a gente tenha conseguido passar na nossa crítica aqui, ou pelo menos nas minhas, né? Que não é bem assim que eu vejo as coisas. Claro que se você quiser conversar mais sobre isso, a gente pode ir além. Mas esse negócio de terror, não é terror, é muito pano pra manga, é uma conversa profunda que, claro, que a gente pode embarcar nessa, se você quiser. Mas assista o Presença e volta aqui e a gente conversa mais sobre ele, então. Será legal. É isso aí. E a gente fica por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e faço um pedido a todos encarecidamente. Vão assistir Pecadores, gente. Vão assistir Pecadores, porque é uma experiência incrível, né, Max? Exato. Não só vão assistir, mas também voltem aqui e conversem com a gente. É a parte preferida. A gente se ouve daqui 15 dias. Beijo, beijo. Tchau. Beijo.